E temos aí bomba de Alexandre de Moraes contra o senhor Eduardo Bolsonaro. E olha, o Centrão já abandonou de vez. Essa semana foi péssima para o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro foi avisado aí por todos os partidos. Eu fiz até uma pesquisa de todos os partidos que tem no Brasil. E eu vou falar, nenhum quer o Eduardo Bolsonaro como candidato à presidência. Nenhum. Os partidos, eu citei aqui num vídeo passado, que não são aí de esquerda, todos já falaram não. Aí eu fui vendo os outros partidos que tem e tal, não sobrou, só sobraram partidos de esquerda, a não ser que o PCO queira o Eduardo Bolsonaro candidato à presidência. Porque, olha, não sobrou mais nada. Aí deu ruim aí pro Eduardo, e pior, ele quer, pro partido que ele vá, levar parlamentares. Mas alguém acha que algum parlamentar bolsonarista quer sair do PL, que vai ter R$1 bilhão para gastar na campanha e ir para algum partido nanico sem grana? Lembrando que o fundo eleitoral é de acordo com o número de deputados. Então, os deputados que foram eleitos pelo PL em 2022, eles foram eleitos por um PL que não tinha tanta grana como tem agora. Já tinha grana porque o PL já tinha 40 deputados, mas elegeu 99. Hoje tem 91, 90, que vai mudando, muita gente vai mudando de partido. Mas, por conta disso, o fundo partidário vai ser de quase R$1 bilhão. Aí os deputados que foram responsáveis pelo partido ter um fundo partidário, não, eleitoral, por um fundo eleitoral tão grande, esses deputados vão agora querer ir para um outro partido sem grana, em vez de aproveitar a grana para a campanha, para ampliarem aí sua base eleitoral. De jeito nenhum. Então, Eduardo Bolsonaro vai acabar sozinho nessa. Para piorar a situação, o Alexandre de Moraes ontem à noite soltou aí a bomba. O que acontece? Faz aí mais de um mês, o Lindenberg Farias pediu a prisão do Eduardo Bolsonaro. Isso foi bem na época em que ele também falou, ele gravou ali um vídeo, e a Polícia Federal decidiu ficar dentro da casa do Jair Bolsonaro. Um pouquinho antes disso, ele pediu a prisão do Eduardo Bolsonaro e até então estava parado isso. Estava parado, eu imagino, porque politicamente não tinha ainda o clima para mandar prender o Eduardo Bolsonaro, porque podia ser que o Congresso Nacional, que estava ali peitando o STF e o governo Lula no caso da anistia, que o Congresso votasse ali, porque vamos lembrar, quando manda prender um parlamentar, principalmente de direita, tem uma votação na Câmara dos Deputados, né, ou se for Senado, senador no Senado, para decidir se confirmam a prisão ou não. Quando era para prender gente de esquerda sem prova, olha, essa votação ocorria semanas depois, aí a imprensa detonava, e aí era quase unânime para manter a prisão. Mas quando é com gente de direita, não. É muito difícil. Até no caso do assassino da Marielle, do Brazão, foi bem apertado para manter a prisão dele, tá? O assassino da Marielle. Aí você vê, estranho, né? Estranho. Ok. No caso do Eduardo, também tinha. Só que essa semana mudou o clima na Câmara dos Deputados. Mudou já na semana passada, essa semana mudou mais ainda. Os parlamentares do chamado Centrão, né, que são de direita, ficaram assim, opa, peraí. Se a gente começar a salvar muito bandido, a opinião pública vai ferrar com a gente. E o pior, a esquerda tá com força nas redes sociais. Então a gente vai ter um problemão aqui. Um problemão em ano aí, véspera de ano eleitoral. E aí, enterraram a anistia e aprovaram aí pautas do governo Lula, não só a pauta aí do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, mas também o Lula precisava de mais verba aí para saúde e educação. E na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou ali um projeto que dá pro Lula ali, mexe no arcabouço fiscal, né, que é o teto de gastos, e remaneja ali pro Lula mais ou menos entre 3 a 6 bilhões para saúde e educação. Aí você fala, pô, tá ótimo. Além do mais, o projeto da isenção do imposto de renda deve ter uma sobra na arrecadação aí de 3 a 7 bilhões também, depende aí. Então, nisso, o Lula ganha mais de 10 bilhões, que ele pode investir como ele quiser. Aí você fala, pô, que coisa, não é para emenda parlamentar nem nada, é para o governo investir. Então, vitórias grandes aí do Lula. Ok, então, o que se imagina lá em Brasília olha, se por acaso decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro e tiver uma votação para ver se mantém a decretação da prisão dele ou não, vão votar para ele continuar preso. Os deputados aí do centrão de direita vão votar para ele continuar preso. Ele vai ficar só com a extrema-direita ao lado dele. Pior, a nata empresarial do Brasil está por aqui com Eduardo Bolsonaro, que ele está atrapalhando muito as tentativas de negociação do governo brasileiro com os Estados Unidos. A ponto de que o Gilmar Mendes, que é o ministro mais poderoso do STF, é o decano, ele já disse, olha, nós precisamos fazer um projeto de lei aí no Brasil que seja uma lei anti-Magnitsky, que diz que bancos brasileiros, instituições que quiserem atuar no Brasil não podem seguir
uma sanção dos Estados Unidos. Ou seja, vamos peitar os Estados Unidos mesmo. Ah, mas e a Visa, a Mastercard, não sei o quê. Ó, se quiser operar no Brasil é assim, se não, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, mas vai tirar essas empresas? Vai. E essas empresas que escolham o que vão fazer, se querem operar no Brasil ou se querem perder aí bilhões que tem de lucro todos os anos e sair do Brasil. Se é por falta de adeus, tchau. Tem empresas brasileiras que vão operar e que fazem o mesmo serviço. Inclusive está chegando no Brasil, ó, UnionPay. Eu infelizmente, ó, já saí da China, fiquei 30 dias lá, não pode ficar mais de 30 dias. E eu vou falar, na China, todo mundo que tem cartão de crédito é UnionPay, quase todo mundo. Ou a bandeira do cartão é a bandeira do próprio banco, que aí tem vários bancos lá na China. Mas UnionPay é como se fosse a Visa ou Mastercard lá. E tá chegando no Brasil. E vai investir bilhões aí no Brasil. Então, Visa e Mastercard que escolham se querem aí deixar tudo para os chineses ou se querem continuar no Brasil. E não só essas empresas, outras áreas aí que podem aplicar a lei no Alexandre de Moraes. Pois bem, e em qualquer pessoa aí que os Estados Unidos venham a tentar aplicar no futuro a pedido do Eduardo Bolsonaro. Nisso, o Alexandre de Moraes falou depois de mais de um mês do pedido de prisão, falou, olha, o Procurador-Geral da República, Gonê, tem 5 dias aí, 5 dias, ou seja, tem até a quinta-feira da semana que vem, para decidir, prende ou não Eduardo Bolsonaro. E se não, quais medidas cautelares serão aplicadas contra Eduardo Bolsonaro? Eu já vou adiantar para você, ó. No mínimo, ele vai pedir, o Gonê, né? Ele pede e depois o Alexandre de Moraes acata ou não a apreensão do passaporte quando Eduardo Bolsonaro, e se ele voltar para o Brasil, vai pedir bloqueio do salário e das contas todas do Eduardo Bolsonaro, lembrando que ele já está com contas bloqueadas, mas ele ainda recebe salário e verba de gabinete, ainda está gastando isso aí. Então vai pedir bloqueio de tudo do Eduardo Bolsonaro, de cartões de crédito, de absolutamente tudo. Vai ser praticamente uma lei Magnitsky no Brasil contra Eduardo Bolsonaro. Aí ele que se sustente lá nos Estados Unidos, sabe-se lá como. A gente sabe que esse pessoal é corrupto e que eles têm muito dinheiro roubado. E que o dinheiro que eles roubam, eles mandam boa parte para o exterior. Então é assim que o Eduardo Bolsonaro provavelmente está ostentando tanto lá nos Estados Unidos. Que ele não está apenas lá, ele está ostentando. Ele vai em locais caríssimos. Ele vai para Disney, ele vai para outro parque. Aí quando ele vai, ele fica no hotel. E aí ele mostra lá, a esposa dele mostra, em quarto 5 estrelas. Aí eles pegam, alugam uma casa lá que você fala, pô, um aluguel Airbnb desses aí, né, aluguel por diária, deve custar no mínimo uns 3, 4 mil reais a diária. E ele fica lá e tal. Aí ele vai em jantares que o jantar custa mais de 10 mil dólares para estar lá no jantar, porque lá é o jantar beneficente, é o jantar para arrecadar fundos para alguém. E aí vão pessoas ligadas ao governo, ele quer lá fazer algum contato. Então ele vai nesses eventos, ele mostra indo nesses eventos. Inclusive, vamos lembrar, na posse do Trump, o Eduardo Bolsonaro não foi convidado, gravou um vídeo com carinha de bunda na neve, dizendo, vou pro hotel tomar um banho quente. Aí depois ele e a Michelle Bolsonaro foram para um jantar de apoiadores do Trump, onde ele gravou um vídeo bem longe do Trump, a única vez que ele estiver na mesma sala ali, mas muito longe. E aquele jantar, cada ingresso ali para aquele jantar custava entre 500 mil a 1 milhão de dólares. Aí você fala, pô, o cara tá pagando 1 milhão de dólares para um jantar, ou 500 mil, mas foi ele e a Michelle. Então, 2 vagas, tá ali. Fala, pô, peraí, de onde vem essa grana? Roubaram muito, muito mesmo quando estavam no poder. Aí, ok. Agora, vai ser aí a chance do Procurador-Geral da República pedir a prisão dele, ou no mínimo essas medidas cautelares que eu falei. Porém, não se descarta a prisão, porque o clima em Brasília mudou. Então, agora pode ser, inclusive, que aconteça como foi com a Carla Zambelli, que decreta-se a prisão dele, põe ele na lista da Interpol, e aí o Hugo Mota enrola para fazer a votação. No caso da Carla Zambelli, não foi feita até agora. Por que não foi feita até agora? Porque a Carla Zambelli, ela tem que perder o mandato. O STF ordenou que ela perca o mandato, mas tem que ter uma votação para confirmar se ela perde o mandato ou não. E o Hugo Mota não está fazendo essa votação. Por quê? Porque está esperando a hora certa para caçar a Carla Zambelli. E aí ela perde o mandato mesmo.